Vamos lá. Masechet Meilá, o Daf Yud Gimel, a gente vai começar no Daf Yud Beit, Amud Beit, última linha, Mishnah. A Mishnah vai falar sobre tipos diferentes de Ekdesh, que todos eles têm o din de Meilá. Kol Araui Lamizbeach, virou Yud Gimel, virou Lebedek Habayit. Todo aquele que é propício para o Mizbeach, mas não para o Bedek Habayit. Ou seja, ele é propício para ser trazido como Korban, é um animalzinho de Korban, ou farinha de Minchá, ou a gente viu vinho, tabulação, ou líbano, qualquer uma dessas coisas que vem para o Mizbeach, mas não para o Bedek Habayit. Assim também, aquele que é propício para o Bedek Habayit, pelo Mizbeach, prata, ouro, pedras preciosas, que você dava Bedek Habayit, ou seja, para as necessidades do Beit HaMikdash, para o dinheiro lá das necessidades do Beit HaMikdash, e não traz para o Mizbeach. E assim também, Lola Mizbeach, Lola de Bedek Habayit. Assim também, o que não se traz para o Mizbeach diretamente, e o que não se traz para as necessidades, para o dinheiro, as necessidades do Beit HaMikdash diretamente, ou seja, alguma coisa que você santificou e você vai vender para trazer o dinheiro disso comprar Korban, ou o dinheiro disso levar para a necessidade. Tudo isso, se você santificou, Moalin Bo. Tudo isso tem Meilá se você tiver proveito. Keitzad, como assim? Ikdish Bor Malemaim, se você santificou um poço cheio de água, isso aqui é bom para o Bedek Habayit, mas não para o Mizbeach. Ashpot, melhor Zevel, ou lixos cheios de adubo, não são propícios nem para o Mizbeach nem para o Bedek Habayit, mas você pode vender isso e o dinheiro dá para trazer um Korban ou para as necessidades do Beit HaMikdash, Bedek Habayit. Shovach Maleonim, ninho cheio de pombas, ou Ilan Maleperot, uma árvore cheia de fruta, Sadem Maleasavim, um campo cheio de colheita, Moalim Baem, Bamesh Betochan. Você tem Meilá neles e tudo que está dentro deles. Aval, Imekdish Bor Vechakan Manemai. Se você santificou um poço e depois encheu de água. Ashpa Vechakan Marazebel, um lixo depois que encheram de adubo. Shovach Vechakan Maleonim, o ninho que depois se encheu de pombas. E lá uma árvore que depois se encheu de frutas. Sadeh um campo que depois se encheu de colheita. Moalim baem, você tem meilá neles próprios. Vem moalim bamesh betocham, mas não tem meilá no que se encheu depois. Rabi Yossi Omer, Makdish Tassadeh Veilan, Moalim baem beguduleiem bneshem gudulei ekdesh. Rabi Yossi fala no caso da árvore, no caso do campo, que cresce do próprio Ekdesh, você tem meio lá no campo, e no que cresceu, na árvore no que cresceu. Vlad Ameuseret. Fala a Mishnah o seguinte: um filho de um animal que é Maaser Behemá. Você separou ele como Maaser Behemá. E não pode ter proveito. Loinak Men Ameuseret. Não pode mamar do animal que você separou para Maaser. Vacharim mitnadvim kem. E outras pessoas, ele tem que pegar outros animais, se oferecem, ou seja, você tem que procurar outros animais que possam dar de mamar para esse animalzinho que nasceu. Vladamukdashim, assim também um animal que nasceu de um Ekdesh, de um animal que está separado para Korban. Assim, mesma coisa, não pode mamar do animal que é Ekdesh, tem que procurar outro. Os trabalhadores que estão trabalhando na figueira aqui que é Kodesh, não pode pegar um para comer. Apesar de que os trabalhadores que estão trabalhando normalmente, eles são liberados para pegar um e comer, nesse não pode. Assim também a vaca que estiver arando um campo que é Kodesh, ou
não arando, porque não tem nada, nasceu ainda, mas se ela estiver pisando para separar a casca, para tirar a casca lá do próprio grão, do que é Kodesh, apesar de que geralmente não é proibido você tampar a boca dela para ela não comer, nesse caso pode para ela não comer do Kodesh. Katani, a gente viu na Mishnah, falar da Meuseret, lá na Meuseret. O animal que nasceu do animal do Maser, mas não pode mamar do animal da mãe. Minani, mili, da onde você sabe disso? Amarabach do Achdeboi Barami, até Avará em Bechor. A gente aprende Avará de Bechor. Ma Bechor Moalim Boaf, Chaleba Meuseret Moalim Boaf. Vamos dizer que o Bechor tem meilá, o leite do animal que está separado do macer também. E o leite do animal que está separado para o Kodesh, ou seja, para Korban também. Você aprende de Bechor. A Polim lo yachlu, os armadores não podem comer da árvore da figueira que está separada do Kodesh. Mas estava como tinha uma maravach, do Barami, de Amarkra, lá está som chorbe de show. Dishó, Shelach, Vlodishó, Shelekdesh. E assim também a vaca, a gente viu que não pode comer do grão, porque está escrito Lotarsom Shorbe Dishó, no dash dele, do Balabait. Isso ele não pode tampar a boca do boi ou da vaca quando ela está pisando. Agora do Dishó do Ekdesh, do que é do Kodesh, pode. Adash Kailin Bisdekdesh, uma pessoa que está fazendo essa pisoteada lá para separar a casca do grão. Kailin é um tipo de grão de rolo no campo do Kodesh, ele fez meilá. Só de estar se aproveitando do campo do Kodesh. Betalush Beinan. Não tem meilá, a não ser no que está colhido do campo. É maravilhoso para mim, daqui a gente vê o quê? Que o pó do campo, ele também tem meilá. Ou seja, o pozinho do que sai de quando você pisa lá para tirar essa casca. E o que sobra, se sobra também tem meio lá, também não pode ter proveito. Porque se ele depois colocou grãos que não são Kodesh, ele vai acabar misturando. Isso vai ter meio lá. Fala Mishnah. Shorshei ilan shelediot abaim beshelekdesh. Você tem uma árvore que a raiz dela está no campo que não é Kodesh e as frutas estão caindo na parte Kodesh. Ou o contrário, a raiz, ele que deixa bem Beshelediot, que está indo por um campo normal, Lonenin, Velomoalim. Não pode ter proveito. Se teve proveito, não tem meio lá. Manhã de hoje, me dá coisa deixa ele que deixa Lonenin, Velomoalim. E a tzahutz la tzadei mimenu. Uma fonte de água que sai dentro do campo de Ekdesh, termina dentro do campo de Ekdesh, não pode ter proveito. Se teve, não tem meio lá. Saiu para fora do campo do Ekdesh, pode ter proveito. O problema aqui seria Amaim Shebakad Shel Zahav Lo Nivelo Moalim. Aqui é o seguinte. A gente está falando de Sukkot. Quando vai pegar a água para fazer o Nisuch Hamayim, Simchat Beit HaShoevah e tal, eles colocavam num jarro de ouro. E desse jarro de ouro, depois eles colocavam no utensílio de serviço do Beit HaMikdash. Mas o jarro que eles iam pegar água não era um clicharet, um utensílio de serviço do Beit HaMikdash.
Então fala para o seguinte: Amaim shebekat shel zahav. A água que já pegaram está no utensílio de ouro que ainda não colocaram no clichê do utensílio de Mikdash. Depois colocavam no tzlochit shel zahav, que era o jarro de ouro do Beit Mikdash. Mas aqui é um jarro de ouro que pegaram a água. Essa não pode ter proveito e se tiver não tem meio lá. Netanan bat tzlochit moalim ben. Colocaram no jarro de ouro, que é o do serviço do Beit Mikdash. A partir de agora, que é para o Nisuch Hamayim, já tem meilá. Aravá lo ne'anin velo mo'anin. A aravá que se trazia para fazer as voltas no Mizbech em Sukkot, não pode ter proveito. Se teve, não tem meilá. Rabbi Zebra Shadok comer, no agina e os kenim, shene'anim imenu kebelu levehen. Rabbi Zebra Shadok fala que antigamente eles pegavam essa aravá que dava a volta no Mizbech e usavam também na Netilat Lulav, porque mitzvah não tem problema de ter esse proveito. Fala Gemara, Maresh Lakish, En Moalim Bechulam Avam Moalim Beshalosh Lugim. Isso que a Mishnah falou que a água que está no jarro de ouro de Suchamayim não tem meilá. Maresh Lakish fala, não tem meilá, mas tem meilá em 3 log, ou seja, se tem dentro desse jarro de ouro exatamente a quantidade mínima de Nisuch Hamayim, ou seja, toda essa água é considerada para Nisuch Hamayim, tem meia lá. Mas no final a gente viu só depois que colocou no tzlochit de zahav, ou seja, no utensílio que era o utensílio de cerveja do Beit Mikdash, aí que tem meia lá. Parece que no começo não. Ela itmar, a seifa itmar, moalim, baia mais lakish, moalim, alam shoshar, lugin. A gente tem meio lá, só nos 3 log que a gente coloca dentro do utensílio de cerveja de Mikdash, que esses com certeza são Suchamayim. Rabbi Yochanan amar moalim bechulan. Rabbi Yochanan fala, mesmo quando tem mais de 3 log, no tzlochit, se está no utensílio do serviço de Mikdash, já tem meio lá, lemeimra, de caçabar de lakish, parece que Dorish Lakish fala Yeshulamayim, que tem uma quantidade mínima para água, e Nisuch Hamayim, que seria Shalosh Log, que seria 3 log, que tem essa quantidade, tem que ser essa. Ve'atnana itvim masachet zvachim amar abrazar, amenasech meichag, bechag bachutz, chayav. Quem faz Nisuch Hamayim, chag Sukkot, fora do Beit Mikdash, é chayav chatat. ואמר רבי יוחנן מנחם יודפה, רבי אלעזר בשיטת רבי עקיבא אמר דדריש ונסחיה, אחד ניסוך המים ואחד ניסוך היין. רבי אלעזר vai de acordo com Rabi Akiva, que fez a drachá do Pasuk sobre Nisuch de Sukkot. Está escrito Nsachea, os teus Nesachim em plural. Um é Nisuch Hamayim e Nisuch Hayayin. Maresh Lakish. E Mayayin Shalosh Lugin. Afmayim Shalosh Lugin. Se o vinho é 3 log, então a água também deve ser 3 log. Mikal de Maresh Lakish. Enshulamayim. Parece que o que é? Para Resh Lakish, a água que era 3 log, por isso que ele perguntou lá na Sugiá, que a gente está falando de Zvachim, sobre essa drachá de Nsachea. Se um aprendeu do outro, por que a gente não fala lá que aprendeu do outro a quantidade também? Parece que eles aqui falam que não tem quantidade, é qualquer quantidade. Então como é que a gente fala que tem quantidade? Fala agora não. Isso que eles aqui está fazendo a pergunta lá, é para isso que você falou, Menachem, medo da Fá. Aí eu te faço essa pergunta, por que não aprendeu também a quantidade? Agora, Resh Lakish próprio fala que sim tinha quantidade.
Zakbaru.